Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos corações de todos nós e que possamos hoje ter um encontro bastante agradável, mas acima de tudo proveitoso, e que ao sairmos daqui, retornando a nossos lares, possamos estar em melhores condições do que quando aqui chegamos. Eu trouxe aqui para as nossas singelas reflexões desta noite a ideia de fazer um pequeno paralelo entre o pensamento do Cristo e o pensamento da doutrina espírita. Para isso, eu selecionei aqui duas questõezinhas rápidas do Livro dos Espíritos para utilizar como ponto de partida. Elas estão na Lei de Adoração, terceira parte do livro, segundo capítulo das Leis Morais. É a primeira das leis. Há um tópico denominado adoração exterior. E a pergunta 653, a adoração a Deus necessita de manifestações exteriores? Primeiro, vamos estabelecer com bastante clareza, embora talvez nem necessário fosse, o que são manifestações exteriores de adoração. É claro que todos nós sabemos, tudo aquilo que transcender, tudo aquilo que for além do sentimento, tudo aquilo que se traduzir num ato externo, um ritual qualquer, um gesto, um acendimento de vela, o cantar de um hino, um cerimonial, uma liturgia, tudo que exceder ao sentimento, trata-se então de manifestação exterior. E a pergunta foi clara, precisa disso? Segundo, então, o Espiritismo fica claramente estabelecido. A verdadeira adoração é a do coração. Portanto, o relacionamento entre o homem e Deus, o suficiente para que ele se dê de forma satisfatória, é fazê-lo através do sentimento. Depois eles completam dizendo assim, em todas as suas atitudes, em todos os seus atos, pense sempre que um Senhor está observando. Tem uma segunda questãozinha dentro dela. Uma vez estabelecido que a adoração exterior não é necessária, perguntou então Allan Kardec, tudo bem, não é necessária, mas ela é útil, ou pode ser útil? Esse seria o questionamento, essa seria a reflexão. Não precisa, mas pode ter alguma utilidade? E a resposta dada é que sim, se não for apenas fingimento, se não se tratar apenas de simulação. Então, se aquele que pratica, se aquele que as faz, só fizer por afetação, por amor próprio, e nessa atitude não entrar o sentimento, não for uma coisa sincera, será então um fingimento. E a ênfase maior que se dá aqui é a seguinte: faz-se ou fazem-se gestos de adoração a Deus, manifestações exteriores de todo tipo, mas se nas atitudes, no comportamento, no modo de viver, no modo de se relacionar com o semelhante, isso tudo fica desmentido, se as atitudes não correspondem a essa aparente piedade, então é antes um mau exemplo do que um bom exemplo. E as pessoas que agirem assim farão mais mal do que bem. E por último, uma questãozinha simples. Deus tem preferência por quem o adora desta ou daquela maneira?
E a resposta: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. Então, uma vez mais, confirmando, a essência da relação do homem com Deus está no sentimento. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, porém não acaba aí, vírgula, fazendo o bem e evitando o mal. Então não é apenas a adoração, ainda que seja sincera, é preciso que ela vá além, é preciso que se traduza em atos, é preciso que as atitudes correspondam a essa, como foi dito antes, aparente piedade. Esse posicionamento espírita, então, eu quero comparar rapidamente com alguns posicionamentos do Cristo, e é uma coisa bastante simples, porque nós não teríamos tempo para fazer algo mais profundo. Mas, no Evangelho segundo São Lucas, nós encontramos uma passagem que dá ensejo a esta reflexão. Jesus foi convidado a almoçar na casa de um fariseu. E, tendo entrado, ele foi diretamente sentar-se à mesa, sem se lavar. Essa questão de lavar-se, as chamadas abluções, na tradição judaica, fazia parte de uma extensa ritualística que era regularmente e religiosamente atendida por eles. Não se tratava, é bom que a gente se fixe, preste bastante atenção nisso, não se tratava de uma questão de higiene meramente, tratava-se muito mais de um ritual, porque havia certas regras, havia uma maneira certa de fazê-lo, era preciso fazê-lo com as mãos para cima, os punhos para baixo, a água tinha que escorrer até o punho, havia necessidade de uma primeira lavagem, e sempre ficavam algumas gotas, e essas gotas, entendia-se que elas ainda continham impurezas, aí se passava uma segunda lavada ou lavagem, segundo jato de água, era realmente um ritual. É evidente, e nós todos temos que ter isto em mente, que um espírito da natureza de Jesus, que segundo a doutrina espírita, tratava-se de um espírito puro. Ora, nós provavelmente todos já estudamos essas questões dentro da doutrina espírita e conhecemos aquela escala espírita que ficou estabelecida, especialmente no primeiro dos livros, que é o Livro dos Espíritos. No item 100, para quem não se recordar, são dadas ali 10 ordens de espíritos, começando pelos imperfeitos e se aproximando até chegar aos mais puros. Quando ele chega na primeira ordem, então ele coloca lá, primeira ordem, espíritos puros, classe única. E ele define esses espíritos como sendo aqueles que já transitaram por todas as etapas de desenvolvimento pelas quais necessita transitar qualquer espírito até que atinja a perfeição da qual ele é suscetível. Ou seja, é aquele que já adquiriu tudo em termos de conhecimento e de moralidade. É aquele que não precisa mais reencarnar em qualquer mundo que seja, por mais evoluído. Só o fará por vontade própria e, na maioria das vezes, para atender a uma missão. Jesus, segundo o Espiritismo, está enquadrado nesta categoria. Portanto, tratava-se de alguém, já àquela altura, que era conhecedor de tudo e mais alguma coisa. Portanto, ele não desconhecia as questões importantíssimas relativas à higiene. O fato de ele sentar-se diretamente à mesa, sem se lavar, tinha certamente, claramente, uma intenção, um objetivo. Ele queria, naturalmente, ministrar um ensinamento,
que deixasse claro para aquele pessoal aquilo que era mais importante. Ao ser censurado pelo fariseu, que é o que ele esperava que acontecesse, foi então que ele respondeu assim: vocês, pegar o texto para não escapar nada, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de rapina e maldade. Então notem a meiguice, a suavidade, a doçura da expressão de Jesus, falando com quem o convidara para almoçar. Vocês se preocupam muito com essas questões ritualísticas, com essas questões de ordem exterior. Vocês se apoiam muito nisso e acham que isso está bom demais, que isso irá sustentar o vosso posicionamento perante Deus, e se esquecem do lado de dentro, que é o único que interessa. Então vocês limpam o exterior do copo e do prato, significa apenas isso. Vocês se preocupam muito com aquilo que não é importante, com aquilo que é secundário, com aquilo que se fizer, tudo bem, se não fizer, não tem importância nenhuma. Agora, vocês negligenciam inteiramente aquilo que é fundamental, que é a transformação interior, que é a aquisição das virtudes, o desenvolvimento do sentimento de amor, de solidariedade, de caridade. Mas ele não parou aí, ele foi um pouco além. Ele disse ainda: deem antes esmola desse conteúdo todo, e eis que tudo por dentro será limpo em vocês. Ou seja, havia ali uma fartura de alimentos. Lá fora, um número enorme de pobres passando necessidade, passando fome. A lição está claramente dada: pratique a caridade, socorra o seu semelhante, seja solidário, exercite o amor. Isso vai resolver a sua questão. Não cuidar do exterior, não praticar cultos, cerimônias, rituais. Então nós encontramos uma sintonia perfeita com aquilo que eu acabei de ler, que está no Livro dos Espíritos. Ele concitava, ele conclamava aquele povo à prática da caridade. Ele foi um pouquinho além, ainda na mesma ocasião. Ele falou sobre uma outra questão, que era também um cumprimento de ritual, que era a prática, a doação do dízimo. Então ele fala aqui: vocês dão dízimo de tudo que é hortaliça, da hortelã, de não sei do que, do cominho, e vocês desprezam o discernimento e o amor de Deus. Importava fazer aquelas coisas, mas sem esquecer estas. Aqui ele estabelece claramente uma relação de importância entre as práticas exteriores que eles cultivavam e a essência da religião, que é a parte de dentro, que é o amor. Mas também demonstrou, pelo que fica claramente observado aqui, respeito a uma crença existente, a uma prática vigente. Quer fazer isso? Faça. Importava fazer essas coisas, sem esquecer a outra. Sem esquecer a outra. Ou seja, quer doar dízimo? Doe. Quer pagar? Pague. Mas entenda bem, não é isso que vai resolver o seu problema. Não é isso que vai colocar você quite com Deus. Não é isso que vai habilitá-lo a crescer espiritualmente e aproximar-se de Deus. Mas sim o exercício do discernimento, do juízo, do amor de Deus. Esta passagem está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus nós temos aquela outra, onde ele fala sobre a oferta, que é exatamente igual a esta.
Diferencia-se apenas pela situação, pelo tipo de ritual praticado. Todos nós, evidentemente, nos recordamos de que, no Sermão da Montanha, segundo o relato de São Mateus, ele diz num dado momento o seguinte: se você for fazer a sua oferta no altar, porque era um ritual, era um dos rituais estabelecidos, e não raramente tratava-se de um ritual de purificação, para que a pessoa voltasse a ficar pura diante de Deus. Então, dependendo do pecado praticado, dependendo do erro, da gravidade, enfim, uma rolinha podia resolver. Às vezes uma pomba, às vezes um carneiro, às vezes um boi. Se fosse no meu caso, talvez um elefante pudesse resolver. Mas ele quis deixar claro, não é isso. Se você for fazer a sua oferta no altar e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe ali a oferta e vá lá primeiro, reconciliar-se com seu irmão. Feito isso, volte e faça a sua oferta. Ou seja, quer fazer a oferta? Faça. Mas entenda bem, não é isso que vai resolver o seu problema. Não é isso que vai fazê-lo aproximar-se de Deus, nem melhorar-se, nem elevar-se espiritualmente. Importante, perdão. Harmonizar-se com o semelhante, caridade, amor, misericórdia. Pureza de coração, não pureza exterior. Isso fica claramente evidenciado ao longo do Sermão da Montanha, e são lições que estão ao nosso alcance aí em o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nos habituamos a ler com mais frequência. Ele coloca essas questões assim: a adoração a Deus, como está no Espiritismo, deve ser feita em espírito. No Evangelho segundo João, a gente encontra também esse ponto de vista de Jesus claramente colocado. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, num dado momento ele diz a ela assim: chega o dia, e já chegou, em que aqueles que adoram a Deus, o adorarão em espírito e verdade. Não mais neste templo, nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade. Carlos Torres Pastorino apresenta uma tradução diferente, onde ele até explica o porquê de apresentar a tradução assim. Carlos Torres Pastorino, só abrindo um parêntese rápido, é muito conhecido de muita gente, por causa daquele livrinho Minutos de Sabedoria. A maioria o conhece apenas daquele livrinho ali. Mas Pastorino foi um teólogo, um filósofo, um profundo conhecedor, tradutor bíblico. E as traduções dele, as explicações apresentadas por ele, geralmente são muito interessantes. Não dá para concordar 100% em tudo, porque a gente muitas vezes tem opiniões particulares, ele tem as dele, a gente tem as nossas. Mas todos nós dispomos de bom senso. Então é possível apreciar, na medida da capacidade de cada um de nós, aquilo que ele apresentou, e concordar ou não com a opinião dele. Mas nas traduções, ele foi tecnicamente ao pé do grego, da forma como foi escrito, o Novo Testamento. Então ele diz, ali geralmente as traduções dizem, em espírito e verdade. Eu, porém, prefiro em espírito verdadeiro. Há uma diferença, embora não muito significativa, né, nas duas expressões. Percebe-se, chegará o dia, e já chegou, em que aqueles que adoram a Deus, o adorarão em espírito verdadeiro, ou em espírito e verdade, se quisermos. E não será mais nem aqui, nesse templo de vocês, nem no templo de Jerusalém,
Era o que Jesus dizia à mulher samaritana. E ele dizia isso porque eles tinham lá o deles, e Jerusalém tinha o outro, que eles não iam lá porque eles não se entendiam. No entanto, é preciso que nós voltemos novamente a apreciar o versículo 41 aqui de Lucas, quando Jesus fala assim: dai antes esmola do que tiverdes, ou do conteúdo, e eis que tudo vos será limpo. Ou seja, era uma maneira dele dizer aquilo que o Espiritismo nos diz numa linguagem mais direta, mais clara, como Allan Kardec colocou como divisa, como bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E como nós vamos encontrar, seguramente, em diversas outras partes da codificação espírita, como por exemplo na questão 642, quando se perguntou aos espíritos: para agradar a Deus e garantir para si mesmo uma melhor condição futura, basta não fazer o mal? E ali ficou claramente estabelecido: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, no limite das forças, já que cada um será responsabilizado pelo mal que resultar do bem que, podendo fazer, não tenha feito. Eu disse antes, Jesus foi tolerante, como o Espiritismo também ensina que sejamos nós, com as crenças existentes. Assim estabelece a doutrina espírita, respeitarmos todas as crenças alheias. Kardec foi explícito ao estabelecer isso, e eu vou me referir apenas à Revista Espírita de dezembro de 1868, quando ele colocou lá assim, textualmente: respeitar todas as crenças alheias, por irracionais que nos pareçam, todas as crenças sinceras, por irracionais que nos pareçam. Agora, assim como Jesus, o Espiritismo também estabelece, não aquelas que conduzem ao mal, essas não. Jesus, apesar de ter sido tolerante, como ficou explícito aqui, quer fazer oferta, faça, quer pagar dízimo, pague, mas não é isso que vai resolver o seu problema, mas sim o bem, o amor, o perdão. Houve certos momentos em que ele não foi tão condescendente com aquilo que estava estabelecido na lei antiga. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro, convém lembrar o seguinte: há muitas pessoas que leem isso que eu vou ler aqui para vocês agora, e por causa disso acham que Jesus sancionou tudo que estava na lei antiga. Então está aqui, no Sermão da Montanha: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas sim cumpri-los. Por causa disso aqui, tem muita gente que acha que ele sancionou tudo que estava lá, na lei antiga, o que não corresponde à verdade. Primeiro, porque essa tradução está errada. Ele não disse: eu vim cumprir. Segundo Pastorino e segundo José Reis Chaves, que é outro cidadão muito entendido dessas traduções bíblicas, a palavra original não é cumprir. Ela fica melhor traduzida se usar a palavra aperfeiçoar, completar, né, Zé? Então é importante, essa aqui é uma tradução de João Ferreira de Almeida, protestante, é diferente. Então começa por aí. Ele não declarou de modo algum que ele veio cumprir tudo que estava lá, porque tudo aquilo ali estava correto. Não, de forma nenhuma. Nem mesmo coisas que estavam no decálogo, os chamados 10 mandamentos, que nós normalmente temos como de origem divina, e nós não temos dúvida a esse respeito, o próprio Kardec entendeu assim. Porém, Jesus corrigiu isso também. Vejam aqui: vocês ouviram
Meu Deus, o vento me atrapalhou aqui. Está aqui. Aqui. Vocês ouviram que foi dito aos antigos. É o que estava lá, na lei, aqui, no Velho Testamento. Não matarás. Isso não é dos 10 mandamentos? Nós não temos isso como de origem de... O próprio Kardec entendeu assim. Mas Jesus corrigiu isso. Melhorou, digamos assim. Como ele falou que ia fazer, aperfeiçoar. Eu, porém, vos digo... Qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer um que chamar a seu irmão de raca, será réu de juízo. Qualquer um que chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Bom, esse negócio de fogo do inferno a gente deixa para outra ocasião. E em seguida, ele coloca essa questão: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão, coisa que já falei, não é? Mas o que fica claro é que ele corrigiu até mesmo coisas do decálogo. Imagine o que não estava no decálogo, como por exemplo essa aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa então não tinha jeito. Não dá para ficar desse jeito. Ele foi condescendente, foi tolerante, quando aquela prática não interferia, não prejudicava a pessoa no tocante ao seu crescimento espiritual. Não impedia que a pessoa compreendesse as coisas. Mas havia certas coisas que não podiam ficar daquela maneira, que era preciso rever. Porque se a pessoa continuasse adotando aquele tipo de atitude, ela com certeza iria se complicar espiritualmente. Não dá para você viver assim, olho por olho, dente por dente. Como disse Gandhi, se for desse jeito vai terminar todo mundo cego. Ora, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É claro, para nós, com olhos de hoje, essa prescrição do Velho Testamento, a lei de Talião, como ficou conhecida, é absurda, é bárbara, não há dúvida. Mas tenhamos em mente o momento em que ela foi elaborada. O que se pretendia com isso? Moisés estava numa situação difícil, ele tinha que cuidar de um grupo enorme de pessoas, um pessoal rude, insubordinado, indisciplinado, violento, inculto. Então era preciso colocar alguma coisa ao alcance da compreensão, que não fosse muito espiritualizante. Porque o que acontecia? O sujeito quebrava um dente, para pegar a figura do dente mesmo, né? O sujeito quebrava um dente seu, aí você ia lá e matava o cara. Aí ele falou, não. Era um princípio de justiça, uma justiça meio draconiana, meio atrapalhada, mas era. Quebrou um dente seu? Quebra um dente dele, um só. Ele quebrou um dente seu, matou um da sua família, mate um da família, porque o outro ia lá e matava todos. Roubar um cavalo seu, ia lá e acabava com os cavalos do outro. Não, um só. Olho por olho, dente por dente, camelo por camelo, e assim por diante. Aí, o que Jesus falou com relação a isso? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, aqui vem aqueles ensinamentos todos da não violência, que a gente encontra também inseridos por Kardec no capítulo dos bem-aventurados, os misericordiosos. Oferece-lhe também a outra. Na verdade, tratava-se de uma mudança radical num preceito antigo, com vistas a mudar o comportamento do ser humano, coisa que o Espiritismo também promulgou e também adota. Ora, bateu na face direita, ofereça também à esquerda. Ao pé da letra não faz nenhum sentido. O sujeito te dá um tapa, você fala, dá outro aqui, dê outro aqui. Não. Tratava-se apenas de reprovar, desestimular a vingança. Estimular a paz, a não violência,
Por que Gandhi simpatizou tanto com o Sermão da Montanha? Como ele chegou a dizer, se tudo se perdesse, se tudo que está escrito sobre a religião se perdesse, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada se perderia. Ele se afinou de tal forma com o Sermão da Montanha, porque coincidia exatamente com aquilo que ele pensava, embora ele não fosse cristão, agora, nessa encarnação, mas aquilo coincidia exatamente com a linha de não violência que ele pregava e vivia. Então Jesus, além de falar esse negócio da face, fala mais ainda, aquele que quiser tirar a tua vestimenta, dele também a capa. Aquele que te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Ou seja, a não violência, não resistir ao mal, paz, entendimento, harmonia, perdão. E a última delas é aqui, ouviste, mas tem uma mais importante ainda, dentro do olho por olho. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. É claro que tem muita gente que torce o nariz, né? Ninguém gosta de emprestar dinheiro. O pessoal fala assim, se você empresta dinheiro, você perde as duas coisas, o amigo e o dinheiro, né? Mas ele não falou de dinheiro aqui. Pode ser que ele quisesse falar de dinheiro, mas aqui não está explícito. Não se desvie daquele que venha lhe pedir emprestado. O que é que a gente pode emprestar? Além de dinheiro. Dinheiro a gente quase não tem mesmo, então não vai emprestar, mas há muitas possibilidades. Um ouvido amigo que você pode emprestar numa hora de dificuldade, um aconselhamento, um sorriso, o que quer que você possa fazer, no sentido de dar um acalento a alguém, de minimizar a dor de alguém, de devolver um pouco de esperança para alguém, você está fazendo um empréstimo dos mais importantes, não é? E tem aquela outra parte aqui, o vento fechou de novo, mas tem aquela outra parte que ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso estava na lei antiga mesmo. O próximo, você ama. O inimigo, você trate de atrapalhar, prejudicar, aborrecer no sentido evangélico, significa cause o máximo de dificuldade que você puder para o teu inimigo. Seu inimigo você tem que, o próximo não, o próximo você tem que amar. Aí tem uma dúvida, um problema sério, um problema muito sério, que até deu origem a uma pergunta que surgiu em determinado momento, num diálogo dele com um doutor da lei. O sujeito perguntou para ele, mas Senhor, quem é o meu próximo? Os evangelistas narram esse episódio dizendo que se tratou de uma atitude de ironia da parte do cidadão. Pode ser. Mas talvez, pela resposta anterior que ele havia dado, quando Jesus falou assim, o que é que está escrito na lei? A lei era a lei de Moisés, era o que eles tinham, essa coisa draconiana, que em alguns momentos teve algo inspirado, não é? Divinamente inspirado. Mas um sujeito que foi capaz de resumir a lei, dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um sujeito que fora capaz de resumir a lei dessa forma, já demonstrava um certo entendimento. Talvez ele não houvesse sido apenas irônico ao perguntar quem é o meu próximo. Talvez ele quisesse de fato saber, porque a lei mandava amar o próximo e odiar o inimigo. Então ele queria saber onde é que estava um e onde é que estava o outro. A pergunta era justa. E veio daí a questão do samaritano, que respondeu claramente, onde ficou nitidamente estabelecido que o próximo é qualquer pessoa, porque para eles era apenas aquele da família, aquele outro ali da nacionalidade dele, de preferência da mesma tribo dele,
Aí quando Jesus fala para esclarecer com a parábola do samaritano, ele deixa claro que o próximo é qualquer pessoa. Podia ser um samaritano, podia ser um grego, um romano, podia ser quem fosse, não precisava ser apenas um judeu. E essa questão de estabelecer claramente isso, de não fazer distinção entre pessoas, nós encontramos aqui na doutrina espírita, para a gente encerrar as nossas reflexões e não extrapolarmos a meia hora que me foi dada. É o seguinte, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o Evangelho segundo o Espiritismo, tão conhecido nosso. Allan Kardec apresentou uma pergunta ao Espírito São Luís, que foi um dos mentores da codificação, um dos mais participativos. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. É assim que se deve entender. Quer dizer, eu ajudo se for do meu grupo, eu ajudo se for da minha família, eu amo se for do meu partido, eu amo se for da minha religião, eu dou cesta básica se for espírita, se não for, eu não dou. É assim que tem que ser? Pergunta de Kardec. São Luís diz, não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja ela qual for. Que Deus nos ilumine e guarde. Boas reflexões para todos nós. Muita paz.